Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, queridos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem, estamos hoje felizes por mais uma oportunidade de estarmos reunidos a fim de estudarmos a Tua Palavra, Pai. Portanto, pedimos de coração aberto, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas Tuas a serviço do amor, da verdade, da justiça, da alegria, da bondade e da caridade, que assim seja. Que a gente possa absorver da melhor forma possível os ensinamentos aqui propostos, transformando-os em sentimentos bonitos e atitudes louváveis. Obrigado, irmãos de luz, pelos conselhos, pelo encaminhamento energético. Pedimos encarecidamente que abençoem essa água previamente selecionada, a fim de que ela possa ser fluidificada, transformando-se em um bálsamo para o corpo, para o espírito, para a nossa alma. E que ao ingeri-la a gente possa também mentalizar todos aqueles que estão necessitando de algum tipo de ajuda emocional, física, financeira, enfim, que as nossas vibrações de amor, de carinho, de afeto cheguem até essa pessoa e ela consiga encontrar força, disposição, felicidade, resiliência, coragem para enfrentar suas dificuldades e seguir suas provações. Amém. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. O suicídio e a loucura. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana em relação à eternidade representa bem menos do que um dia. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para seus problemas, e por não esperar nada, ele acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico.
Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na terra. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Quando um cientista, apoiado em todo o seu conhecimento, afirma que após a morte não existe mais nada, ele na verdade está convidando os que sofrem a cometerem um suicídio. A conclusão é lógica, pois se o suicídio é o único remédio para o sofrimento e após a morte se encontra o nada, por que continuar sofrendo por mais tempo? Mais vale buscá-lo imediatamente, atenuando assim o sofrimento. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Aqueles que propagam essas ideias assumem para si uma terrível responsabilidade. Através dos ensinamentos espíritas, a dúvida sobre a continuidade da vida após a morte já não existe mais. Com paciência e resignação, a ideia do suicídio é afastada naturalmente, levando o homem a manifestar sua coragem moral. Essa passagem aqui é muito importante porque muitas pessoas não conseguem encontrar a calma e a harmonia diante de alguns problemas e entram em desespero, entram em revolta. E essas energias, esses sentimentos pequenos, aliados à influência de espíritos desencarnados, que por algum motivo é do interesse deles que essas pessoas encarnadas sejam acometidas por esse desespero, aumentam ainda mais a sensação de que tudo não vai passar, de que tudo é um problema que existirá para sempre, impedindo que a pessoa reencontre o equilíbrio. E como foi dito aqui no começo da passagem, vem daí a necessidade da gente trabalhar a nossa calma, da gente exercitar a nossa fé, estudar, entender como é que se dá esse processo de vida após a morte, o que acontece com a gente, o que acontece com a gente quando a gente se suicida. Mas o principal é ter essa serenidade que a fé nos traz, a serenidade de que todo problema é passageiro e todo problema, por mais difícil que seja, ele é um bálsamo, pois ele vem para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo, ou para que a gente expie algum pecado, algum delito que nós tenhamos feito conosco mesmos ou com alguém em vidas anteriores. Portanto, a reflexão de hoje é: como é que eu lido diante das dificuldades que surgem em minha vida? Como é que eu trabalho a minha tristeza, a minha revolta, a minha angústia, o meu desespero? Eu entro em sintonia com isso e amplio essas vibrações? Eu culpo a mim mesmo o tempo todo? Eu culpo as pessoas? Eu culpo o mundo pelos meus infortúnios? Eu culpo a Deus? Ou eu respiro forte, fundo e peço ao Pai amado, aos irmãos de luz, aos nossos entes queridos que estão já do lado de lá, que nos dê paz, paciência, coragem, resiliência, que nos dê uma luz no fim do túnel. Por favor, meus irmãos, me ajudem a sair dessa escuridão em que eu me encontro neste momento. Não deixem que eu me afogue em minhas próprias lágrimas. Não permitam que essa dor me cegue e que eu seja impedido de entender que tudo passa. Por favor, me ensinem a mudar a frequência da minha vibração. Me deem humildade para que eu busque apoio em quem possa me ajudar. Que eu tenha coragem de dividir com alguém essas minhas angústias, esses meus anseios. Pai amado, limpa essas lágrimas da minha alma. Eu quero voltar a ver a luz, meu Pai. E eu sei que para isso acontecer, depende primeiramente de mim. Que eu possa, identificando que a minha tristeza virou uma depressão,
se configurou em doença, que eu possa ter a força de vontade para buscar acompanhamento médico, fazer um tratamento, mas que eu queira, Pai, que o querer, ele nasça em mim, ele cresça e ele frutifique, feito uma árvore frondosa, pois eu creio no Teu amor, Pai amado, eu creio que essa situação vai passar, eu tenho fé. E que a gente possa, meus irmãos, fortalecer dentro de nós esses pensamentos. E quando vierem as tempestades da vida, a gente já esteja mais preparado, pois a fé é um guarda-chuva. E é um guarda-chuva tão largo que muitas vezes aquela chuva de problemas sequer respingam em nós. Então que a gente possa, essa é a lição de hoje, exercitar o nosso olhar diante dos problemas que surgem ante nós e de como a gente lida com eles, que é o mais importante. E agora, entoando o Pai Nosso, nós vamos agradecer a Deus em conjunto por essa terça-feira maravilhosa, por essa nova oportunidade de sermos diferentes, pensarmos diferente, sentirmos diferente, fazermos diferente. Que sejamos todos nós um pouquinho melhor do que já fomos ontem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, nossas ofensas, à medida em que nós aprendemos a perdoar todos aqueles a quem nós temos ofendido. Nos tem ofendido, perdão. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois sabemos que é Teu todo o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. A você que escutou, o meu muito obrigado e o meu desejo sincero de que o dia seja lindo e leve. Viva Jesus!